A paz, meus queridos. É com muita alegria que eu estou aqui novamente, mais um programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui nesse momento no estúdio comigo, o Walter na parte técnica, a Maria Clara ali na filmagem da live. Quero agradecer muito carinhosamente a professora Luciana Faisal, que é uma grande colega de profissão, que é professora e fisioterapeuta e também coordenadora do curso de fisioterapia do Unifunec. Luciana, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Tá? Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio Cidade, essa grande família cristã. E sinta-se sempre à vontade. Tá? Eu sei que você tem o dom da palavra, então as portas aqui estão abertas para você. Muito obrigada, Miriam. Eu que agradeço o convite. Tá? Estou muito feliz de estar aqui. Cumprimentar também a Ana Carolina, a filhinha da Lu. E neste momento, meus amados, onde vocês estiverem, nós convidamos vocês a fecharem os olhos, a se entregarem na presença do Senhor, aí pedindo para que Ele acalme o coração, que tire toda a ansiedade, toda a preocupação. E vamos neste momento falar com o nosso Deus, porque Ele vive, por isso nós podemos crer no amanhã. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para falar contigo. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Só a Ti, Senhor, rendemos glórias, rendemos graças e Te louvamos, Paizinho querido, porque o Senhor é o nosso Deus. Humildemente, Pai, na Tua presença, Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nos perdoe porque somos de naturezas pecaminosas, Senhor. Nos perdoe porque somos falhos em pensamentos, em atitudes, em ações, Paizinho querido. Pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor possa ir de encontro com a necessidade de cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor possa adentrar em cada lar, sobre cada carro que está nos ouvindo, ó Pai, seja pela live, seja, Pai, por onde estiverem, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa visitar este ouvinte, que o Teu Espírito Santo possa levar calmaria ao coração dos nossos ouvintes, ó Pai. Nós também consagramos neste momento todas as famílias de Santa Fé, todas as famílias da nossa comarca, todas as famílias, ó Pai, que clamam por Ti, que neste momento estão sofrendo, que neste momento estão passando por angústia, meu Deus. Pedimos, ó Paizinho querido, que o Senhor possa visitar cada lar. Pedimos, ó Pai, que a Sua palavra esteja indo de acordo com as necessidades de cada um, meu Deus. Sê conosco, ó Pai, que estamos aqui por trás deste microfone, que o Senhor possa usar os nossos lábios, que o Senhor possa derramar graça, unção e sabedoria, e que onde o Senhor colocar a nossa boca e os nossos pés, que nós sejamos bênção na vida dos outros, ó Pai. Fica conosco, nós abençoamos no Teu nome, na Tua autoridade, querido Jesus, a vida de cada ouvinte, e abençoamos essa programação, não desista dos seus sonhos. Amém e amém. Deu certo, Clara? Deu? Eu quero, desde já, mandar um abraço para a Shirley, para a Tainara, para a Ana Paula, para a Daniela. Deixa eu ir passando aqui. Eu os cumprimento e um grande abraço. Muito obrigada pela participação. O programa de hoje é um programa muito especial. Eu vou falar um pouquinho sobre uma devocional, porque domingo é domingo de Páscoa, é uma data muito importante, então eu gostaria de fazer uma breve reflexão. E depois está aqui do meu lado a professora, fisioterapeuta Luciana Faisal. Ela vai falar sobre um tema muito importante para os nossos ouvintes, sobre a área da saúde, que é sobre leitura biológica e microfisioterapia. Então fiquem conosco. Vocês que estão chegando neste momento da live, continuem nos acompanhando, comentando a nossa live, compartilhando, que a doutora Luciana, ela nos presenteou com uma sessão de microfisioterapia. Então, quem comentar e compartilhar a nossa live vai estar participando do sorteio logo ao término do programa, que será uma sessão, uma consulta, na verdade, sobre microfisioterapia e leitura biológica com a doutora Luciana Faisal. Meus queridos, hoje nós estamos na quinta, daqui 3 dias nós vamos viver a data da Páscoa. E eu gostaria de falar com vocês brevemente sobre o verdadeiro significado da Páscoa.
Porque muitas vezes nós esquecemos da história, nós esquecemos da essência e nos preocupamos apenas com o que o comércio vive, que é os ovos de Páscoa, que é o tradicional bacalhau que as pessoas comem no dia de amanhã. Não assim que eu seja contra isso, mas eu gostaria muito, no íntimo do meu coração, que nós possamos vivenciar a essência da Páscoa, que nós possamos viver realmente o renovo da ressurreição de Jesus. E diante disso, Deus colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês sobre essa data tão especial, tá? Depois vocês podem ler em casa o capítulo inteiro. Eu coloquei aqui Êxodo 12 e Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 12, que fala sobre... Eu coloquei para ficar mais claro, a Páscoa no passado, em Êxodo 12, e a Páscoa no presente, em Lucas capítulo 24. Então, o que seria a Páscoa? A Páscoa, ela foi considerada como uma festa judaica, que simboliza a morte do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, e a ressurreição de Jesus. Então, essa é a principal definição sobre a Páscoa, tá? E diante de tudo que nós vivenciamos hoje no século XXI, principalmente para os nossos filhos, amigos, a nova geração, muitas vezes distorce essa ideia de Páscoa. E é uma história muito bonita que ela deve ser vivenciada, que ela deve ser contextualizada hoje no século XXI. Tá? A primeira Páscoa, ela aconteceu há milhões de anos atrás. Fala no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Em Êxodo, só para que vocês possam entender melhor, o Senhor, o nosso Deus, ele deu um mandamento e uma ordem para Moisés e para Arão. Tá? Deus falou para Moisés para ele livrar o povo dele, que é o povo de Israel, que era o povo de Israel, da escravidão de Faraó. Isso há milhões de anos. Tá? Só que Faraó, ele não recebeu a ordem dada por Deus. Porque Faraó tinha um coração muito endurecido. E Deus começou a mandar pragas naquela época. Então Deus enviou 10 pragas para que Faraó pudesse obedecer aquele mandamento que Deus mandou para Moisés, que era para ele libertar o povo dele da escravidão do Egito. Porém, diante de toda a teimosia e falta de obediência de Faraó, e Faraó também acreditava em vários deuses, e nós sabemos que isso não agrada o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Jesus. E diante dessa desobediência, Deus mandou a 10ª praga. Só para vocês lembrarem, acredito que muita gente lembra das 10 pragas, eu não vou ler todas, tá? Porque vou deixar aqui Êxodos para que vocês possam ler depois. Mas a 10ª praga foi a morte do filho primogênito, do filho mais novo. Tá? Só que Deus, ele poupou, ele livrou os filhos dos israelitas. Então, mas o que ele pediu naquela época, que foi comemorado na data da Páscoa, lá no Antigo Testamento? Ele pediu para que as famílias matassem um cordeiro, ou um carneiro, que teria que ser novinho, de 1 ano, sem nenhum defeito. Eles iam matar o animal em sacrifício, iam pegar o sangue do animal e colocar na parte de cima da porta, no batente da porta. Ali significava que morava uma família, ali tinha o povo israelita, que era o povo de Deus, que era o povo que estava sendo escravo no Egito. Tá? Onde tinha o sangue do cordeiro, no batente da porta, o anjo da morte que Deus enviou, ele pulava aquelas casas. Por isso que a Páscoa, esse episódio das 10 pragas, o que significa a palavra Páscoa? Que Deus poupou, que Deus livrou, que ele pulou aquelas casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. Então, é um pouquinho da explicação sobre toda a história da Páscoa, só para que nós possamos entender que não é só uma festa de ovo, de coelhinho, de bacalhau, e que tem toda uma história por trás disso, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Tá? Continuando. Dessa mesma forma, meus amados, eu vou fazer uma leitura brevemente aqui em Êxodo, só para a gente finalizar essa parte, que fala assim:
o mandamento, a ordem de Deus. Após passar tudo isso que eu falei para vocês, as 10 pragas, e que o anjo da morte livrou o povo israelita, comemoraram esse dia como uma festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém? Então aqui é a palavra de Deus que está contando a história da Páscoa. E ele fala assim, que a Páscoa se tornaria uma ocasião de celebração para as futuras gerações de Israel. E que também seria um tempo para lembrar da libertação da escravidão. Então, assim como a Páscoa, lá no Antigo Testamento, libertou os israelitas da mão de Faraó, a Páscoa agora também do Novo Testamento, a Páscoa da morte e da ressurreição de Jesus, também nos liberta dos nossos pecados, nos liberta das nossas fraquezas. Por quê, meus amados? Porque o Cordeiro que foi Jesus, que é Jesus Cristo, ele foi morto pelos meus pecados, ele foi morto pelos seus pecados. Então nós não precisamos mais de fazer penitências, de fazer promessas, de fazer sacrifícios. Sabe por quê, meus queridos? Porque o que Deus quer é obediência a Ele. É isso que agrada o coração dele. Porque o sacrifício já foi dado lá na cruz do Calvário, pelo nosso amor e pelos nossos pecados. E graças a isso, hoje nós temos direito à vida eterna. Amém? Então, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós, e que você possa gravar isso no seu coração, que Ele é a nossa Páscoa, e que tudo foi consumado. O que significa a palavra ressurreição? A palavra ressurreição, meus amados, significa voltar à vida, ressurgir, renovar. Tá? É a data que celebramos a vitória sobre a morte. Então, que neste momento você possa estar fazendo essa reflexão na sua vida. Daqui uns dias nós vamos viver o domingo de Páscoa. É uma data que relembra todo o sacrifício de Jesus sobre a cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro dessa vez, enviado pelos nossos pecados, que sofreu por nós. Então, meus queridos, que você possa refletir sobre sua vida. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você, para que você faça uma reflexão, que logo no final da live, depois que a Luciana falar um pouquinho, porque ela tem que sair um pouco mais cedo, eu vou orar para que Deus esteja nos dando renovo. Também vou orar pelos sonhos de Deus na nossa vida. Mas eu quero que desde já você fique com essa perguntinha no seu coração. Quais áreas da sua vida precisa de uma ressurreição? Que você possa guardar esta pergunta. Que área que você precisa de um renovo? E logo no finalzinho da live eu vou voltar a falar com vocês sobre isso. Tá bom? Agora vocês vão ficar com a Luciana. Eu falo Lu porque a gente é companheira de trabalho, intimidade, né, Lu? A doutora Luciana. Lu, se você quiser cumprimentar alguma coisa, mas o meu convite aqui é que você fale sobre esse trabalho tão bonito que você realiza. Que a gente sabe que quando a mente ela não é tratada, o corpo adoece. E tem tudo a ver com a nossa fé naquilo que a gente acredita. Com certeza. Então, eu te cumprimento e gostaria que você começasse falando para nós. Como que você começou com esse trabalho bonito? Tá bom? Tudo para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cidade, da nossa cidade, de toda a nossa região, dizer que é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer para minha professora Milane, porque nós somos colegas de trabalho, e a mim por formação também fisioterapeuta, e a gente tem o maior orgulho de falar que a gente se formou no Unifunec, que a gente tem uma escola por trás das nossas vidas que é muito forte, e eu quero assim agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando a mim me convidou para vir aqui, para poder falar da leitura biológica, da microfisioterapia, de quando isso começou nas nossas vidas e que foi assim, verdadeiramente um presente de Deus. E como cristã eu posso falar isso com toda a propriedade. A microfisioterapia é uma ferramenta de cura. A leitura biológica nos dá todo o discernimento sobre isso que a Milane acabou de falar,
se a gente não trata do que está registrado na mente da gente, o corpo da gente de fato adoece, essa é uma realidade. Então, para vocês entenderem quem é a microfisioterapia, da onde vem esse termo, por que micro? Porque os gestos que são utilizados na técnica são mínimos, são muito simples, são suaves, são sobre a pele, por cima da roupa a gente trata o paciente, a gente não precisa despir o paciente. Por que a gente consegue sentir na pele, Mi, e para os nossos ouvintes, todos os registros do que a gente já viveu, das coisas que nós já enfrentamos na vida e que de alguma forma geraram marcas para a gente? Porque a pele, ela tem origem lá no mesmo folheto embrionário quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe. Pele e sistema nervoso se formam a partir da mesma sementinha, para a gente usar uma linguagem que todo mundo possa entender. E aí o que acontece? A pele consegue mostrar os registros que estão guardados no sistema nervoso. Então a microfisioterapia é uma técnica de origem francesa. Os franceses, 2 precursores da técnica, a quem a gente deve o maior respeito, o maior amor, por isso e gratidão de fato, Dr. Daniel Grosjean, Dr. Patrice Benini, e quem trouxe a técnica para o Brasil, Dr. Afonso Salgado, é da cidade de Londrina, no Paraná. Ele tem um instituto chamado Instituto Salgado, toda a formação dessa técnica é feita por essa escola no Brasil. Eles têm um registro dessa marca patenteado. E a microfisioterapia parte do seguinte princípio: se qualquer um de nós tem um sintoma, seja ele um sintoma físico ou um sintoma como um comportamento, nós sabemos que é porque a gente de alguma forma viveu um problema, um trauma, um conflito, qualquer coisa ou qualquer vivência que possa de alguma forma ter nos atingido a ponto de nós não conseguirmos nos defender daquilo. Então a gente diz que só marca no corpo da gente aquilo que nós vivenciamos e que de alguma forma essa vivência nos impactou. Então essas marcas, elas são registros dos impactos dessas vivências, que estão muito relacionadas a traumas, a medos, a conflitos de natureza familiar, a separações, a perdas, tudo o que acontece abruptamente, ou seja, de uma forma inesperada. Sim. E o corpo da gente não consegue resolver. Isso, registra, ele registra. Esses registros são marcas chamadas cicatrizes patológicas. Nós podemos viver hoje um problema e só apresentar os sintomas disso daqui 10 anos. Então, a microfisioterapia começa dividindo a vida da gente em períodos. O que eu tenho hoje pode ter vindo da minha vida gestacional, de quando eu estava na barriga da minha mãe. Pode ter sido na minha infância, de quando eu nasci até 12 anos. Na minha adolescência, de 12 a 18 anos. E agora que eu sou adulto, na minha vida adulta. Então, fora essas questões de nascimento, até a idade que nós estamos agora, existe ainda uma influência familiar, que nós chamamos de transgeracional, que na medicina convencional a gente fala, é um fator hereditário. A gente, de fato, na microfisioterapia, a gente não gosta muito desse termo, porque senão a gente pensa assim, eu sou hipertensa porque meu pai é hipertenso, porque meu avô é hipertenso. A hipertensão, biologicamente, não é uma doença hereditária, mas na visão dessa técnica, ela se relaciona a conflitos de ordem familiar que não foram resolvidos pelo meu corpo. Por que familiar? Porque vaso sanguíneo e sangue são o que representam família no corpo da gente. Como eu sei que eu sou de tal família? Porque eu tenho o mesmo sangue que aquela outra pessoa. Então essa informação, ela pode ser passada até a 4ª geração. E a Bíblia concorda com isso. Então tudo que é ciência, para a gente, tem que se confrontar com a Bíblia, para a gente saber se aquilo tem fundamento também do que a gente crê que é o criacionismo, que é o que Deus fez. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Então, o que acontece quando a gente tem um sintoma? Ele é resultado de uma vivência, que eu posso chamar de problema, de trauma, de conflito, é uma dificuldade que eu enfrentei,
o que seja. Uma perda, né? Uma perda, uma separação, aquilo que eu não estava preparada para viver. Mas o que o corpo entende, como você falou, perda aí? Eu posso perder um ente querido e isso marcar profundamente em mim. Mas eu também posso perder um animalzinho de estimação e o corpo sentir na mesma intensidade. Tudo depende como a gente vive o conflito. Então, o que acontece quando a gente trata com uma técnica como essa? Além de identificar os registros, até às vezes conseguimos datar alguns registros, saber de quando isso aconteceu, a gente consegue saber a relação biológica disso. Um exemplo para a gente entender. Contamos do vaso sanguíneo, da pressão arterial. Mas, por exemplo, se alguém chega no consultório e fala assim, Luciana, eu vim aqui porque eu tenho um problema de pele. Tá vendo essa alergia? Tá vendo essa ferida que não cicatriza na minha pele? Tá vendo que minha unha é fraca porque a unha é um anexo da pele? Tá vendo que cai o meu cabelo aqui nesse lugar? Cabelo é anexo da pele? Quando essa pessoa, ela mesma verbaliza pele, eu sei que ela viveu algum conflito de separação ou perda de contato ou algum risco de proximidade física, como por exemplo uma agressão, que também atinge em primeiro lugar a pele. Então, às vezes ela viveu isso na infância e hoje ela tem 40 anos. E essa alergia só veio aparecer agora. Por quê? Ou está relacionada a uma reativação da memória celular, porque ela viveu coisas semelhantes. Ou é porque é a mesma época do ano. Não tem pessoas que falam assim pra gente, nossa menina, é só chegar dezembro eu fico doente. Ou então, nossa, eu não posso sair de férias. Porque sair de férias e adoecer. Por quê? Porque essa pessoa, ela já viveu algum conflito no mês de dezembro. Ela já viveu conflitos em períodos de férias. E o corpo guarda esta memória. Então, o que a microfisioterapia, a leitura biológica proporcionam? Eu não consigo apagar a história desta pessoa, apagar a lembrança que ela tem do problema, da perda, do trauma, do conflito. Mas essas técnicas, elas nos mudam completamente a percepção que a gente tem desse conflito. Mas, Lu, doutora Luciana, no sentido assim, você vê através da derme, né? Eu já fiz uma sessão com a Lu, foi maravilhoso. Preciso tomar tempo. De novo, tomar tempo. Através do toque que você falou, do registro da derme, você consegue ajudar porque você vai descobrir através de todo o mapa que você estuda, que você conhece a relação. Perfeito. Mas aí o tratamento você vai liberar na pele ou vai ser conversando com a pessoa? Nossa, que pergunta bacana, inteligente, A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual. Ela é um braço da osteopatia. Então, para nós que também somos osteopatas, a micro é mais clara, mas ela vem sendo uma porção aprimorada disso, numa vertente, ou seja, numa direção diferente. Toda identificação dos registros, como você me perguntou. E a correção é feita sobre a pele. Tudo é na palpação, na micropalpação. A informação que eu trato falando do meu paciente, ela tem base e fundamentos na leitura biológica. Quem me dá argumentos para poder contar isso para vocês, que a pele é um conflito de separação ou um risco de proximidade física, é a leitura biológica. Então, o que é esse mapa da microfisioterapia? Ele representa os órgãos do corpo. Então, existe um sentido biológico. O que é biológico para a gente? Físico, que se relaciona entre a natureza do que eu vivi e o órgão hoje que aparece bloqueado nessa sessão. Então, mais um exemplo, já falamos do vaso sanguíneo que representa a família, já falamos da pele que representa conflitos de perda de contato ou de agressão, contato excessivo. A gente pode, por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje para as pessoas, são os problemas de intestino.
A maioria das pessoas ou tem o intestino muito preso, ou tem o intestino que não é regular, né? Hora solta demais. Hoje os intestinos, eles são considerados o segundo cérebro do corpo. Cientificamente a gente sabe que tem muito mais célulazinhas nervosas nos nossos intestinos do que na própria massa encefálica. Então, o cérebro hoje, que guarda a memória, tudo, ele ainda guarda menos informação do que os intestinos guardam. Só que o intestino, ele é seletivo, ele não guarda boa memória. Ele guarda sempre memória, com perdão da palavra, daquilo que não presta na minha vida e na sua. Então, é sempre aquilo que eu vivi que é num contexto de injustiça, aquilo foi injusto comigo, quando eu me senti impotente diante de uma situação, eu não tenho como agir diante daquilo. Então, os intestinos, eles guardam as memórias negativas das nossas vivências. Isso, e o corpo, diante de um quadro de ansiedade, estresse, aquele momento de pressão psicológica, a gente sente o primeiro o intestino. Ele se fragiliza, né? Quantos de nós já passou que fala, meu Deus, estou passando por uma dificuldade, agora passei o medo, a primeira coisa é dor de barriga, né? Porque o intestino, ele é o cérebro que sinaliza. A maioria de nós tem que sair correndo pro banheiro, né? E muitos, ao contrário, vivem uma ansiedade, uma condição de angústia tão grande, o intestino não funciona. Por quê? Existe uma porção inconsciente do sistema nervoso, que é a maior parte dele. A literatura vai dizer que é 95% desse cérebro, dessa massa encefálica, que prefere sofrer, que prefere guardar a memória para que a gente se vitimize, para que a gente se sinta, nossa, a pior criatura do mundo, a última criatura, porque é minha vida, porque só Deus sabe o que eu passo, porque eu enfrento tantas dificuldades. Então é nessa hora que nós precisamos nos posicionar exatamente ao contrário, porque a leitura biológica conta pra gente, Mi, que quando eu tenho um efeito negativo de uma vivência e eu me posiciono contrariamente, por exemplo, alguém nos dá uma má notícia. Imediatamente eu falo, ó, vai dar tudo certo. Deus vai me ajudar e a gente vai resolver essa situação. Quando eu me posiciono contrariamente, naturalmente o meu corpo passa a produzir substâncias que vão me ajudar a vencer aquela adversidade. Mas o que acontece com a maioria de nós? Recebi uma notícia, já vou na cama, já vou deitar. Já liga para 200, aquilo já multiplica numa rede social, já começa terrível, a murmuração, tudo que a gente não pode. Tudo que a gente não pode. Então, toda vez que houver uma notícia negativa, na minha casa, por exemplo, está todo mundo proibido de dar uma notícia. Não pode. A Ana Carolina está aqui, a minha filha caçula, ela sabe. Então, na realidade, você tem uma boa notícia para dar, abra a tua boca, professe, fale sobre aquilo. Se não tem, fica quieto. Esse é o conselho do dia. Se eu não tenho uma boa nova para contar, se eu não tenho uma novidade de vida para falar, se eu não tenho uma notícia boa para dar, o que eu faço? Finge que você não sabe da notícia ruim. Fica quieto. Tem gente, a Bíblia diz que esse é o arauto do caos. Tem gente que é aquele que anuncia a desgraça. E gosta. E gosta. Então isso faz mal primeiro para quem fala. Não é para quem ouve, é para quem fala. Do que o coração está cheio. Ponto final. E faz mal para quem? Para a pessoa. Então, o que acontece? Aquilo, na realidade, rumina dentro dela. Não há nada mais tóxico do que um pensamento e uma palavra. Então, aquilo que a gente está pensando? Eu estou aqui pensando, porque está difícil, porque é a conta, porque mudou o governo, porque agora é IPTU para pagar, porque agora é a conta de luz e subiu a energia. Porque, então, não, gente, vamos mudar. Isso aí nós já sabemos que existe, isso aí já é realidade na nossa vida. Então, vamos pensar, não, gente, vai dar certo. E daqui a pouco vai mudar. E porque nós estamos felizes, porque a mudança é necessária, porque toda mudança é para melhor. E nós vamos ver a coisa acontecer, porque Deus é na vida da gente, porque quem nos sustenta é o Senhor. Nós não dependemos do homem, nós não dependemos de outro, é o Senhor que nos sustenta. Então, só de você professar é exatamente isso. Como é que a Bíblia fala pra gente, mesmo porque toda essa ciência que a gente está tendo a oportunidade de falar isso, é tudo à luz da palavra. Mesmo porque se não fosse, eu não teria nem condições de estar contando para vocês aquilo. A ciência é permissão e é dom de Deus. Por isso que nós cremos e a gente pratica e a gente vê a cura manifesta a partir disso. Porque em primeiro lugar, é Deus, não adianta. Toda vez que a gente coloca o eu e a ciência e a técnica e o instrumento, só para passar vergonha. Mas quando é vindo da parte do Senhor, não tem como o Senhor não nos honrar. E quando a gente fala sobre
toda essa condição da gente falar uma palavra positiva, de você ter uma coisa diferente para falar. As pessoas olham para a gente e já sabem a quem procurar. Essa que é a verdade. Ninguém vai chegar numa pessoa... Eu tenho certeza que muito de nós, tem gente que você está indo na calçada, você encontra uma pessoa, você dá meia volta e volta para falar, gente, esqueci um negócio no carro. Só para desviar de gente que fala coisa ruim, má notícia. Então nós não podemos ser essa pessoa. Nós temos que ter uma atitude diferente enquanto cristãos. Nós temos que ter uma palavra diferente, de ânimo, de vida, de alegria, de esperança. E vai dar certo, e nós vamos vencer, e a coisa vai resolver. De abençoar. Ou então nós viemos a quê nesse mundo? E aí a gente começa a entender que a leitura biológica, ela tem esse fundamento. A base científica da leitura biológica é isso. Ela começa, o Dr. Hammer, que é um médico alemão, quem estudou as bases biológicas das doenças, foi ele que trouxe para nós a nova medicina germânica, que chama NMG, porque a leitura biológica é o nome da formação no Brasil. Então, essa escola que eu contei para vocês, que é o Instituto Salgado em Londrina, no Paraná, trouxe um profissional chamado Emanuel Corbel, que é um querido hoje do nosso coração, para o Brasil para dar a formação. E para poder dar um nome à formação, essa formação chama leitura biológica. Então é a forma como eu olho para a Milane, como eu olho para a Clara, como eu olho para o Walter, eu enxergo neles pela postura, pela forma como eles conversam, pela forma como é a expressão do rosto deles, eu consigo ler. Leitura é isso, entendeu? Um raio-x. É um raio-x, é um olho nu, né? Tem gente que a gente olha assim, às vezes você está no caixa do supermercado e você fala, gente, que vontade de levar essa moça para o consultório. Tratar. E tratar dela, a gente fica com vontade, porque você consegue perceber no tom de voz, na postura da cabeça, na postura dos ombros. Então, já quero te ensinar, você que está nos ouvindo. Estica esse ombro. É peito para fora, barriga para dentro, igual a gente ouve desde criança. Porque a postura, ela permite que entre mais oxigênio dentro da gente. O cérebro recebe melhor a informação. E aí, como que vai acontecer? Eu preciso escolher em qual frequência eu quero estar. Nós não estamos aqui numa onda de rádio, 106.3 não é uma frequência? Então, quer dizer, quem está nos ouvindo escolheu a frequência que quer estar. E a física quântica, ela fala exatamente disso. A frequência é uma escolha. Eu posso ficar, mira em que frequência nós vamos estar. Assim é para uma música que você ouve. Assim é para um programa que você assiste. Você pode escolher. Ao invés de estar ouvindo essa live, esse programa, tem um fundamento tão bacana, você fica assistindo Cidade Alerta. Isso é notícia ruim. Só notícia ruim. Então, o que que acontece? As pessoas, aquela frequência, ela entra dentro da tua casa, ela entra dentro da tua família, ela entra dentro da tua vida. Não tem jeito disso não acontecer. Porque aquilo é uma onda, é quase palpável, a gente quase consegue pegar com a mão a frequência. Então é uma escolha em que frequência que a gente vai viver. E nós somos sensitivos, né? Nós não podemos achar assim que a gente pode andar na beira do abismo. Não podemos. Não podemos. E a nossa mente, é o que eu sempre tenho dito aqui, né, Walter? A nossa mente ou ela nos fortalece ou ela nos derruba. Com certeza. Então a gente tem que cuidar da mente e do coração. E onde que é a imunidade? Na palavra de Deus. E todas essas técnicas que a doutora Luciana estudou, saiu do Brasil, se especializou, por que que hoje ela é tão bem sucedida? Porque ela consegue aplicar as técnicas, mas juntamente com a palavra de Deus. Maravilha. Exatamente, mesmo porque se não fosse o Senhor, isso não teria chegado até as nossas vidas. Né? Essa ciência não teria sido nem... O que a Bíblia fala lá em Hebreus sobre a definição de fé, que é para a minha vida, que é para a vida de todos os ouvintes, para nós que estamos aqui nesse estúdio, entenda assim, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quem está sempre duvidando, quem está achando que está difícil, quem não sabe, isso é dia de amanhã, não sei, né? Vai pensar assim, mas meu irmão está chegando aí. Daqui a pouco dá para a gente fazer um conto aqui, né? Então, o que acontece? Na realidade, é a certeza. Agora, você conversa com uma pessoa, não sabe de nada, não tem uma informação para te dar, não tem uma palavra de ânimo, então já não tem certeza. Não posso falar que eu tenho fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a
convicção. A palavra convicção significa não há dúvida nenhuma, não há dúvida. A certeza ainda é uma palavra que pode variar, mas a convicção de fatos, de coisas que eu ainda não estou vendo, mas eu sei que vão acontecer. Então, a viver a fé é exatamente isso. E essas técnicas, elas vêm exatamente para corrigir aquilo que o corpo sozinho não pode. Mas quando eu trato do meu corpo, naturalmente eu trato da minha alma. É natural, é um processo natural, né? Então, quando a gente viveu um problema, um trauma, um conflito, uma dificuldade, uma perda, não importa de que natureza, e naturalmente o meu corpo guardou aquela memória, isso pode nos impedir de viver bem pro resto da vida. É como se a gente tivesse vivido assim, ó, perdemos uma pessoa querida da nossa família, bacana. Passam-se 10 anos, o Senhor já me curou, o Espírito Santo é o Consolador, Ele já me consolou, já estou vivendo um outro momento, mas eu verdadeiramente perco uma outra coisa. Por exemplo, perdi um emprego. De novo, o meu corpo reativa a memória da perda. Ele só sabe que é perda, ele não sabe do que foi. Então, o que acontece? De novo eu volto a estaca zero de uma angústia, de uma tristeza, de um desânimo. Então, verdadeiramente, essas coisas, elas não são espirituais, elas são físicas. Existe uma informação da perda que eu já vivi e cada perda que eu tiver, meu corpo reativa aquela memória. Então, essas técnicas, registrado. Então, essas técnicas, elas vêm para corrigir isso na vida da gente, para corrigir fisicamente essas coisas. Então, o que vai acontecer? Se eu, e é natural que a gente está suscetível, sujeito a isso. Ah, vivi mais uma perda, agora eu perdi um negócio que eu tinha já fechado e perdi a chance de fazer esse negócio. É uma perda. O que vai acontecer? Eu saio dela fortalecido. Com a convicção de que Deus não tinha aquilo naquele momento, eu estou em paz, isso não vai me trazer nenhum sintoma físico, isso não vai mudar nada no meu comportamento, muito pelo contrário. Então é a percepção da gente que muda quando a gente trata com informações, quando a gente trata com essa terapia física que é a microfisioterapia, mas especialmente a gente passa a entender a razão de estar vivendo aquilo naquele momento. Sim. Porque às vezes a gente que está inserido dentro do contexto, você não consegue entender aquele sintoma. Pessoas, por exemplo, mais um exemplo, falamos do intestino, falamos da pele, falamos do vaso sanguíneo. Uma coisa que é muito comum para as pessoas hoje é o problema de estômago. As pessoas têm má digestão, as pessoas comem uma coisa que faz mal, queimação. Isso é muito comum, porque o estômago, ele é o órgão da contrariedade. Aí eu pergunto, será que a gente passa contrariedade? Não, imagina, né? A gente é mãe, é esposa, trabalha fora, tá todo mundo sujeito à contrariedade. E aí o que vai acontecer? A contrariedade é, eu engulo uma coisa, uma pessoa, um problema, uma situação, uma notícia, eu engulo, porque eu não tenho outra condição. É aquilo ali pra mim naquela hora. Só que eu não consigo digerir. Aí fica entalado. Fica entalado, entende? E é aquilo que fica entalado. E como nós somos crentes, graças a Deus, a gente respira fundo e conta até 10. Pelo menos, né? Então, na realidade, e nós fomos também, por princípios familiares, por princípio cristão, nós aprendemos a muito mais ouvir do que falar. Então, por isso que a gente engole mais, né? Tem gente que não, tem gente que fala assim, nossa, eu sou... Não, comigo não tem esse negócio, não. Eu já falo na hora porque eu sou muito sincero. Isso não é sinceridade, isso é grosseria, tem outro nome. Então, não é isso que o Senhor espera de nós. Mesmo porque quando você acha que você falou, porque você xingou, porque você já resolveu naquela hora, você não vai sofrer com isso. Eu já quero te dizer que é exatamente o contrário. Porque na física quântica, tudo que na realidade sai da gente, reflete em algum lugar e volta pra gente numa intensidade muito maior do que foi lançado. Então esse é o maior problema, entende? Porque você pode encontrar uma pessoa para você falar, xingar, brigar, gritar, desabafar e a pessoa ficar calada, ficar quieta. Então isso vai fazer mal especialmente para você. Entende? Então lembra que a gente estava falando da frequência? É essa frequência. Eu posso escolher uma frequência de gritar, de xingar, de brigar, de maldizer. Por isso que dentro do estudo da leitura biológica a gente diz que existem palavras
benditas, bem, e palavras mal ditas. É a forma de falar. Eu posso falar para o meu filho um não com amor. Sim. Eu posso falar para ele que não, com amor. Não, meu filho, você não vai fazer isso agora. Mamãe está falando isso para você porque, de fato, a mamãe quer te ensinar o que é melhor. Você não vai tomar um refrigerante antes do almoço. Então, depois você vai poder tomar. Mas agora é não. E já que a gente está falando isso, Laine, o que é importante que a gente entenda? A gente tem vivido no consultório hoje um conflito bastante importante em relação a essa nova geração. Então, todo mundo fala assim, é um novo tempo, gente. Hoje tudo é diferente. A educação dos filhos, ela tem que se adequar a um novo tempo. Eu já quero te dizer uma coisa. A tecnologia pode evoluir, a ciência pode evoluir, só que princípios e valores não mudam. Pedir licença para entrar em uma sala e bater numa porta, se levantar para uma pessoa com mais idade, poder sentar, saber a minha hora de falar aqui. Na realidade, respeitar uma pessoa, seja ela quem for, onde quer que eu esteja, eu preciso saber que a prioridade é a pessoa, que é o próximo. Isso é amor ao próximo, né? Tem gente que acha que amor ao próximo é ficar levando cesta básica, né? Não é só isso. É quando eu estou, por exemplo, chego numa esquina e tem uma pessoa para atravessar, eu paro o carro para ela passar. Entende? Então, isso é princípio. Isso é valor. Isso é valor. Então, na realidade, um termo, um vocabulário. Outro dia eu fui falar alguma coisa, a Ana Carolina estava comigo, e eu falei, não sei o que é um velhinho. Ela falou, não, mas não é assim que fala. Senhorzinho, não é um velhinho. Então, assim, vocabulário, ele é isso mesmo, ele é biológico. Entende? Então, a palavra biologicamente dita, por isso que uma criança, por exemplo, ela tem que entender o que é sim, o que é não, como diz a Bíblia. Então, por exemplo, se a Ana que está aqui quiser levar um fone deste de ouvido, ela pode levar? Não, não pode levar. Entende? Mas se ela quiser beber água lá fora, ela pode? Pode beber água lá fora. Então, tem coisa que é sim, tem coisa que é não. Está provado cientificamente. O que norteia o caráter de uma criança, de um adolescente e de um adulto chama limite. Entende? Então, a leitura biológica vai dizer isso. Tem hora que eu posso, tem hora que eu não posso. Tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso. E aí a gente ouve hoje uma geração de pais que falam, então, eu não dou conta desse menino. Eu não dou conta dessa menina. Eu tenho 4 filhos. E eu falo com propriedade que pela graça e pela misericórdia de Deus, eu dou conta dos meus filhos. Porque na minha casa sim é sim e não é não. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades na criação, como todo mundo tem. Só que nós aprendemos a usar a autoridade que o Senhor deu para um pai, que o Senhor deu para uma mãe. E aí, se a gente não fizer isso agora, porque essa geração é muito ligada, é muito inteligente. Eu tenho filhos de 25 anos e tenho a Ana com 10. É muito diferente mesmo. É uma geração que está milhão de anos. Ela põe esses meninos meus tudo no bolso. É de fato isso. Mas o que acontece? É uma criança que tem a mesma docilidade, a mesma capacidade de perceber o que é bom e o que é ruim. Essa que é a verdade. Sim. Então, é preciso que a gente dê limites para essa geração. Então, tenha sempre para falar para o seu filho uma palavra de vida. Você não pode falar para o seu filho, você não vai virar nada. Você sendo desse jeito aí, você não vai virar nada. É uma palavra maldita. Nem rotulada. Nunca. Tem muita gente que a gente percebe assim, que rotula os filhos. Né? Esse moleque... Moleque é uma palavra horrível, a gente sabe que não pode usar esse termo, essa palavra moleque. Mas, esse menino é burro. Você está rotulando o teu filho e a palavra tem poder. Então, essa menina é preguiçosa, não vai virar nada na vida. Então, exatamente. Os filhos são heranças que o Senhor nos confiou. E um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus do que a gente fez com os nossos filhos. É exatamente isso. Por isso que a gente tem dito, né, o tempo inteiro. Não vou dar conta. Vai dar conta, meu filho. Claro que você vai dar conta. Eu tenho certeza que você vai ser capaz. Mas e se eu tirar uma nota assim? Não, meu filho, o que eu quero é que você aprenda. Eu quero que você faça a diferença, que você trate com carinho os seus professores, os seus amigos. É isso que faz a diferença. No final, Deus vai te abençoar e você vai aprender. Então, tenha uma palavra de vida para falar na sua casa. Seja atento às coisas que verdadeiramente podem atrapalhar. Então, eu quero dizer que essas técnicas
dinâmicas, a microfisioterapia, a leitura biológica, elas mudam no corpo da gente a percepção sobre as vivências de traumas e de conflitos e permitem que a gente leve uma vida com muito mais leveza. Luciana, e assim, quais são as indicações no caso? Porque adulto é fácil, adulto pode falar, eu vou lá porque eu tô com uma dor no estômago e não melhora, eu tô com uma dor de cabeça e não melhora. Mas como a gente está falando de filhos de criança, sim, em quais situações que seriam assim, indicativas para levar numa pessoa igual você, que trabalha, que é especialista em microfisioterapia e leitura biológica? Olha o que é o bacana. Não existe contraindicação para microfisioterapia. Isso é o mais bacana. Você fala, uma gestante pode fazer? Pode. Uma criança pode fazer? Um idoso, um paciente que está acamado? O mais bacana é isso. Quem vai sinalizar para a gente em relação a uma criança é a queixa que a mãe tem. É uma criança que tem medo, Luciana. É uma criança que na escola não se concentra. É uma criança, Luciana, que chora muito. É uma criança que não se relaciona com outras crianças. Então, quem sinaliza normalmente pra gente é a queixa dos pais. Então, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu na leitura biológica, uma criança que é hiperativa, uma criança que cai, que machuca, que grita, que tromba, que não deixa ninguém comer, que não tem sossego para sentar e fazer uma refeição. Aquela hiperatividade, ela inconscientemente é para chamar a atenção de quem está perto. Então, ela inconscientemente entende um desamor no clã, na família. Então, ela fica com aquela característica para falar, os meus pais verdadeiramente precisam ficar olhando para mim. E se eles ficam olhando para mim, eles não vão se separar. Eles não vão ficar mais longe do que eles já estão. Então, é uma forma de chamar a atenção do clã. Então, atenção para essas coisas. Às vezes, colocar essa criança para dormir, falar que eu amo, falar, meu filho, você está protegido, viu? Tá tudo bem aqui em casa, tudo que uma criança precisa. Quando a criança beija a mãe 24 horas por dia. Na realidade, ela está verdadeiramente precisando do contato. Ela sente a perda de proteção. Imagina você está falando do seu, né? A perda de proteção. Mas a gente sempre tem um dos filhos no clã que fica igual cachorro lambendo, a gente mesmo cheirando, né? É bem isso, mas é porque é o cheiro da mãe, igual é no animal, é instintivo. Porque se eu tô sentindo o cheiro da minha mãe, eu tô protegida, entendeu? Porque é quem é referência, pai e mãe, os dois são. Mas só para ter uma ideia, a frequência cerebral de uma criança até 7, 8 anos aproximadamente é idêntica à da mãe. Eu não estou isentando os pais de responsabilidade, mas é o que a mãe vive que essa criança vive. Então a mãe fala, nossa, a criança é muito chata, muito teimosa, ela é a pior da família, é a mãe. É por isso que o marido chama a filha pelo nome da mãe? Da mãe, normalmente, você entendeu, né? E acaba trocando os nomes, mas é exatamente isso. Cada filho no clã. A gente tem que vir aqui em outra oportunidade para poder falar que o nosso tempo é curto, né? Mas existe uma coisa, é muito bom. Existe uma coisa chamada grade, uma outra formação que eu fiz, que chama memória e informação. São as memórias que a gente guarda e as informações que nós herdamos da família, que tem a ver com a grade de lealdade familiar. Aonde eu nasci, eu sou o primeiro filho, segundo, terceiro, só vou falar rapidinho. O primeiro filho é filho do pai. O segundo filho é filho da mãe, é aquele que você pode xingar mesmo, filho da mãe. O terceiro é filho neutro, ele traz um pouco de cada um, mas ele é o equilíbrio do clã. Se as pessoas soubessem, todas as famílias teriam pelo menos o terceiro filho. Entende? Porque ele é comunicativo, mediador, topa qualquer parada, é aquele que é pacificador do clã, entende? Então, o terceiro filho é muito importante. Mas o primeiro filho, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem que fazer uma faxina aqui nessa sala. O primeiro filho, ele nasceu para ser líder. Se ele tiver um time de futebol, ele é o dono da bola e das camisas, entendeu? Então, ele vai falar, tem que fazer... de casa. Nós vamos ter que fazer uma faxina aqui nesse estúdio. Ele fala, peraí que eu tenho uma empresa maravilhosa, ela só trabalha com isso. Eu vou ligar para essa empresa. O primeiro filho. O segundo filho vai falar o quê? Eu vou ligar para minha mãe. Peraí que eu ligo para minha mãe. E ela já vem aqui e já resolve o negócio da faxina. Minha mãe que entende isso aí. O terceiro filho vai falar, gente, cadê o rodo, a vassoura, o balde, que nós já vamos limpar isso aqui agora. Cadê? Quem que a gente pode chamar para ajudar? Esse é o terceiro filho. E quem tem um só? Não, ele continua sendo o primeiro, entendeu? Mas é preciso que a gente conte os abortos, a data de nascimento influencia, o mês, entendeu? Tudo isso. Então, é uma influência biológica, mas assim, por que a gente aprende isso? Se eu sou o primeiro filho, eu tenho que ter essa característica. Se eu sou segundo, eu sou o segundo. O segundo nasceu para ficar debaixo da barra da saia da mãe a vida inteira. Que não significa que ele não vai vencer, que ele não vai ser próximo, que ele não vai ser abençoado. Mas se ele puder morar no quartinho do fundo, debaixo da casa da mãe, ele fica.
Entende? Falando eu te amo o dia inteiro. Eu te amo, entendeu? Cheirando, lambendo a mãe igual cachorro. Mas é dessa forma que a gente vai ver. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre a micro, sobre a leitura. Quero vir aqui mais vezes, já estou me convidando para vir aqui. A gente pode falar um dia sobre alergia. Exatamente. A gente pode falar sobre isso, né? Sobre as coisas que são mais comuns, ouvir dos ouvintes. Eu queria saber então o que é fígado. Fígado é o órgão da falta, da carência. Se eu vivi falta de amor, de comida, de afeto, de família, de justiça, de fé. Qualquer falta que eu tenha vivido é fígado. Então, às vezes, as pessoas têm problema de digestão, tá tomando remédio. Não sei que o seu tempo me está ensinando, mas e o que tem a ver tudo isso que a gente está falando com o câncer hoje, que a gente está vivendo essa alta incidência de pacientes que apresentam? O câncer é assim. Na leitura biológica é chamado de cancro, né? Que é a terminologia mais antiga do câncer. Toda vez que se forma um nódulo, que se forma um tumor em um local, a primeira coisa é saber qual é o local, igual a gente estava falando. É no intestino, é no fígado, é no baço, é na mama. Por exemplo, na questão da lateralidade. A mulher e o homem destro, o lado direito deles representa o primeiro parceiro do ninho, que é o pai, e o segundo, que é o parceiro. Então, uma mulher que tem câncer de mama direita, se ela é destra, porque na canhota inverte, ou ela viveu um problema com a paternidade ou com a parceria. Se é na mama esquerda, é a mãe, primeira parceira do ninho, ou são os filhos, é a procriação. Então, ela viveu um conflito, a perda de um filho casou, foi embora, meu filho nunca virou nada. Então, tudo tem a ver, tem um sentido biológico. Então, quando se forma um tumor, não é o auge do problema, nem o ápice, mas é quando o problema está resolvido. Entende? Ele fechou ali num campo e formou um tumor. Então, é quando o corpo resolveu aquilo. Então, se a gente fosse olhar pela medicina cartesiana, vou lá e tiro. Vou lá e tiro o nódulo, jogo fora, tiro a mama inteira e jogo fora. Na leitura biológica, não. Eu tenho que corrigir a origem do problema, corrigir o conflito a partir de uma informação. Você tem um câncer na mama esquerda, me conta o que você viveu com a sua mãe, como é que é a sua relação com ela e com seus filhos, o que é a procriação para você. Eu tenho um filho, doutor, que é usuário de droga. Então, tem um histórico. Sempre. Então vamos corrigir essa percepção. E esse nódulo pode desaparecer? Pode desaparecer. O corpo tem a capacidade de fazer o que a gente chama de resolução. E pode fazer o tratamento com a micro juntamente com o tratamento convencional. Certeza absoluta. Por quê? Você perguntar assim pra mim hoje, Lu, se fosse na sua família, você faria assim, não faz uma cirurgia. Eu já vivi isso com a minha irmã e para honra e glória do nome do Senhor, ela foi curada disso, mas ela passou pela intervenção do tratamento da medicina cartesiana, do tratamento clínico normal. E o Senhor já tinha nos avisado que nós passaríamos por isso, mas que não era para a morte, era para a glória de Deus. Então, assim, para a gente que é cristão, é outra percepção ainda. Então, nem um minuto falei para ela, você não vai operar, você não vai fazer isso. Tanto que ela fez uma mastectomia radical, que é a mais invasiva do mundo, né? Não tem jeito de ser mais. Mas o que acontece? Eu também tratei dela com tudo isso. Por quê? Porque se eu tiro de um lugar, o que é metástase? Eu não vivi só um conflito na minha vida. Não é isso? Que eu tenho da mama e eu tirei daqui. Mas eu vivi um também de falta. Então eu tirei daqui o problema, ele veio para cá. Então o mais difícil é pensar nisso. Então é uma decisão, né, de família, é uma questão de fé, tem todo um contexto. Mas eu não diria, não faça cirurgia. Entendeu? Não faça o tratamento convencional. Por isso que essas técnicas a gente anda em paralelo. Ninguém atrapalha ninguém. Né, só para fortalecer. É bem isso. Muito legal. Essa live, um abraço para todos que estão nos assistindo. Lu, 5:07. Gente, o telefone do consultório, o pessoal perguntou. É que tem gente na live da rádio perguntando. Que legal. O consultório é 3631-4835. Quem vai atender você lá é a Cat, que é a nossa querida que cuida das nossas agendas lá, tá? Mas o meu telefone para tirar dúvidas também é 98101-1999. Eu estou falando que me coloco à disposição como serva de Deus para tirar dúvidas, tá? Para orientar quem quer que precise. Quero agradecer a oportunidade de dizer que sim, que tenho certeza que esse programa chega em muitos lugares e faz a diferença na vida de muita gente. Viu? Deus abençoe vocês todos aqui. Obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigada, Lu, pela participação. Foi excelente, foi uma bênção. E você está convidada a voltar. Eu volto. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. A gente vai fazer o sorteio. Tá. Ai, que legal. Tá bom? Te avisa, tá aqui, ó. Que bom. Nós temos 4 minutinhos?
Meus queridos, nós vamos fazer o sorteio da nossa live. O sorteio de hoje ele é equivalente a uma sessão de microfisioterapia que a doutora Luciana, que acabou de sair daqui, que é fisioterapeuta, está fazendo, que vai fazer, no caso, a sessão de microfisioterapia. E a ganhadora da sessão de microfisioterapia, que é uma consulta, na verdade, foi a Shirley Pires. Isso, na nossa live. Está na live Milene Calazans. Tá? Eu quero agradecer a todos, deixar um abraço, um forte abraço, que Deus os abençoe grandemente. Tá? Hoje nós falamos aqui no início do programa sobre Páscoa, que é o nosso domingo, que está chegando o próximo domingo. Então que Jesus possa realmente estar sempre sendo renovado no seu coração, na sua vida, no seu lar, e que nós possamos ver esse momento, porque o nosso Deus, Ele morreu, Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele poderia muito bem ter descido daquela cruz, mas não. Ele foi entregue. Ele permitiu que acontecesse tudo aquilo para que nós possamos ter esse encontro com Ele, tá? E Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo. Então que você não se esqueça disso. Que você sempre tenha ânimo para continuar, que você sempre possa buscar renovo na palavra do Senhor e que você tenha uma excelente Páscoa, você e a sua família, uma Páscoa abençoada por Deus, uma Páscoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do amor de Deus, e que você possa verdadeiramente viver tudo isso que está aqui na palavra de Deus, que são as promessas dele para a nossa vida. Em nome de Jesus, que você possa tomar posse, tá? E que você possa viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus.